Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas de mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Na verdade, eu já faz tempo que eu gravei ela, mas ela vai sair agora também no próximo trabalho. Então, vamos fazer a nossa última aqui, a saideira, para nosso amigo Carlúcio Assis Alves fazer a sua preleção de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, meu Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus por mais um dia, pelo dom da vida, pela luz que brilha, pelo ar que a gente respira, por essa casa que nos acolhe, pelos espíritos mentores desta casa, que então todos eles possam inspirar nosso palestrante dessa noite, que ele possa trazer o melhor daquilo que foi objeto de sua pesquisa, de seu estudo, e que nós possamos captar o melhor, e mais do que captar o melhor do que ele vai falar, que a gente possa colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos desculpa a todos os presentes, porque nós estamos passando por uma reforma estrutural dessa casa, para melhor acolhê-los. Que Deus abençoe a todos e uma excelente noite para vós. Que Jesus abençoe. Isso aí. Com vocês, Carlúcio. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí? Que sejam muito bem-vindos a todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos que estão em casa, nos ouvindo pela sintonia no bem. Boa noite a toda a espiritualidade que aqui se encontra. Lembrando a todos que estão em casa ou que estão aqui presentes, que ao adentrarmos uma casa espírita ou qualquer casa de oração, a gente empresta o nosso aparelho auditivo, o aparelho fonador, o aparelho visual, para aqueles nossos irmãos que não têm a condição de ouvir, de ver e muitas das vezes de falar. Portanto, às vezes nos dá aquela vontade, aquela intuição, às vezes, de perguntar ou de nos expressar. Sintam-se à vontade, porque muitas das vezes aquele pensamento não é nosso, ou nos é inspirado
por alguém que tem a mesma dúvida que a gente, ou que sente na vontade de falar. Portanto, eu gosto sempre de deixar à vontade para quem quiser perguntar, discordar até, né, para que a gente discuta, para que a gente troque informações. E a ideia, sempre que eu digo, e que eu ando sempre falando, que o importante é que nós saiamos daqui melhores do que a gente entrou. Esse é o grande desafio nosso. Se conseguirmos, que coisa boa, né? Esse é o nosso intuito hoje. Então vamos falar hoje de uma palavrinha que está bastante difundida, bastante falada. Nós hoje ouvimos falar dessa palavra em muitas orações, muitos oradores espíritas, em muitos oradores empresariais, no meio corporativo, no meio da educação, em todos os aspectos, em todos os lugares, a gente está ouvindo muito falar dessa palavrinha que é a resiliência. Muitos coaches, né? Muitas palestras, muitos encontros, até workshops, falando muito da resiliência. E o que é ser resiliente, ou o que significa essa palavra resiliência? O que quer dizer resiliência? Muito do que nós imaginamos, a resiliência não é um termo usado no meio espírita. Ele começou, e obviamente, na física, porque que ele quer dizer o quê? Resiliência, a capacidade que um corpo tem de mudar, de se expandir, ou mesmo de se retrair, mas voltar ao seu estado normal da matéria. Mas exemplificando, mais tranquilo, e num exemplo mais fácil de se entender, uma borracha que estica, né? Uma borracha que estica, mas que volta ao seu estado normal. Algo que se expande, algo que se engrandece. Um exemplo outro, uma câmara de ar de um pneu, se pegarmos ar e colocarmos nela, ela vai expandir. Um balão, desses balões de festa comuns, ele vai expandir. Ao tirarmos aquele ar, ele vai voltar para o mesmo estado que ele era antes. O balão, às vezes, ele volta meio murcho, meio deformado, mas ele não fica aquele balão grande que a gente viu, e sim, ele volta. E resiliência, trazendo isso para a psicologia, que foi depois da física, que usou muito e usa muito a palavra resiliência, é a capacidade que temos ao nos depararmos com uma situação a qual nos expande, ou que nos retrai, ou que nos espanta, ou que muda o nosso eixo, mas que depois voltamos, né, ao estado natural. E a resiliência propriamente dita é quanto tempo eu volto para o meu estado normal? Ou se eu estico e não volto para o meu estado normal? Então, essa resiliência nos é chamada a atenção, como que eu lido com situações adversas? Porque vamos ter, querendo ou não, vamos ter essas situações adversas. Vamos nos deparar diariamente. Ô, meu irmão, muito obrigado. Não, está ótimo, eu já tinha até trazido aqui, mas muito obrigado. Obrigado de coração. Que o nosso usual, o nosso dia a dia,
vamos ter situações essas, as quais muitas das vezes a gente não sabe nem lidar com ela. Então, num termo que eu peguei num post, que eu achei muito bom e muito boa até, uma definição de resiliência. Resiliência é treinar a paciência para que o estresse não te faça explodir. E nós estamos vivendo numa sociedade altamente explosiva. Se nós pegarmos o nosso dia a dia, nós estamos, cada dia que passa mais, parece mais estressados, lidando com pessoas explosivas. A falta de paciência, então, é aquela coisa que parece ser inerente do ser humano. Parece que a gente traz aquilo. Não, eu sou assim. Nos deparamos diariamente com pessoas, e às vezes, muitas das vezes, nós nos pegamos dizendo assim: eu sou uma pessoa ótima. Eu sou ótimo. Mas não pisa no meu calo, não. Né? Mas não vem, não. Não sou obrigado. Não sou obrigado a aguentar ninguém chato. Não sou obrigado a aguentar humilhação. Eu sou ótimo, mas do jeito que vim, vai. Defina ótimo para mim. Como que é uma pessoa ótima que do jeito que vier, vai? Se eu a tratar bem, vou ser tratado bem. Mas se eu a tratar mal, e ainda acrescentamos, eu vou mostrar para ela o que é ser ruim, ela não sabe? Eu sou. Quantos de nós nos deparamos com situações iguais a essa? Ou pior, quantos de nós já dizemos isso? Ou já pensamos? Ou já, com muita vontade, já queremos fazer isso? Muitas das vezes a gente quer explodir. E aí, quantos de nós passou por uma situação que diz assim: nossa Senhora, mas eu chego lá na hora, gente, me dá uma vontade de falar uns trem, mas eu não sei. Só depois me vem na cabeça. Ai, que vontade de voltar ao tempo, ir lá, mas eu tinha tanta coisa para falar para aquela pessoa que ela ia ver. E nos arrependemos de não ter sido rude. A que ponto chegamos? De arrepender de não ter descascado a batata. De não ter falado tudo o que eu queria para aquela pessoa. Ah, mas um dia eu vou ter oportunidade, ela vai ver. Eu vou ter a oportunidade de falar tudo que estou entolado aqui na minha garganta com aquela pessoa. E graças a Deus, muitas das vezes passa. E nos deparamos com outra situação. Eu sou tão idiota que eu esqueço. Sabe? Nossa Senhora, aquela pessoa me fez tanta coisa, depois eu esqueço, eu sou tão idiota. Nos classificamos de idiota por sermos corretos. Carlos, mas como que você define o correto? Se seguirmos Jesus, se somos cristãos, para aí já basta. Que a minha explosão, que o meu descascar de batata, ou falar tudo o que aquela pessoa precisava de ouvir, não me deu aquele insight na hora, não me deu aquela vontade, eu não tive o poder, eu não tive em mãos palavras para dizer aquela hora. Por que não pensar isso numa dádiva muito grande? Por que não me vangloriar disso ao invés de ficar nervoso? Por que a recíproca não é verdadeira? Quando eu ofender alguém, eu me arrepender ao ponto de dizer, a hora que eu encontrar com aquela pessoa, eu vou, está entalada aqui a vontade de pedir perdão para ela. A hora que eu encontrar com aquela pessoa, mas eu vou descascar um perdão para ela, um pedido. Me perdoa. Por que eu te ofendi aquele dia? Eu estava com a cabeça lá em cima. E nós vivemos num mundo e estamos chegando num ponto
em que o texto lá do Vital Froz, ele diz para não entrarmos em conflito e não sermos o arauto do caos, mas sendo realistas, estamos chegando a um tempo em que essa atitude vai impreterivelmente ser preciso de partir de mim. Que eu não seja esse agente. O agente da ofensa. Ah, Carlúcio, mas eu não vou para casa humilhar, não aguento humilhar, eu tenho que levar a humilhação para casa? Bateu, vai levar. Aonde que está escrito que bateu tem que levar? Aonde? Qual assim, regra? Aonde que está essa regra? Aonde que nós dissemos que bateu tem que levar? Por que que tem que ser assim? Dizendo um texto espírita, diz assim, ó, apesar de serem essas tarefas principais, que é uma das, falando em resiliência, todos temos igualmente uma missão, ou mais de uma. Entre elas, destacamos a luta pela evolução na batalha pelo aprimoramento coletivo. Aprimoramento coletivo. A minha missão não é só me aprimorar, mas no aprimoramento coletivo, aonde que o outro depende da minha atitude. Quem sabe, e a gente diz assim, eu só precisava daquilo para explodir. E se o outro precisar só daquilo para explodir também? Como fica essa explosão? Como vamos lidar com isso? E a resiliência é a nossa capacidade de lidar com esse problema. Qual o ponto? Nós vamos explodir, somos humanos. Se estamos aqui, porque somos falhos. Raríssimas são as pessoas que conseguem não se indignar com uma ofensa. Mas talvez seja a tarefa uma das tarefas mais difíceis que nós vamos ter que lidar nessa transição planetária. Transição essa que estamos aqui, fazendo parte. E aí, a gente tem essa história de como espíritas sabemos que estamos na Terra em processo de aperfeiçoamento e que o próximo, parente ou não, é um instrumento para atingirmos esse objetivo. Mas eu ando tanto trabalhando em mim para tirar os espíritas. Por quê? Nós não somos privilegiados. Por que os espíritas? Porque o livro não é dos espíritas. O evangelho não é dos espíritas. O livro é dos espíritos. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Então eu, enquanto espírito encarnado, como a única e exclusiva maneira de evolução é estar encarnado, sendo eu crente ou não, porque, gente, existem muitos não cristãos muito mais evoluídos, que estão conseguindo passar esse estágio, essa fase desse videogame, muito melhor do que muitos espíritas que se dizem sabedores da doutrina. E aí o pior de tudo é que queremos ser detentores da doutrina e não somos. Portanto, essa tarefa de evoluir é de todo ser encarnado,
como único instrumento de evolução. No plano espiritual nós podemos aprender, mas só há uma maneira de colocarmos em prática, estando encarnados. E nós estamos tendo essa dádiva aqui agora. E eu venho batendo nessa tecla, parece que como se um disco velho, né? Para quem conheceu o disco de vinil aqui, quando o disco estava velho, ele pulava a agulha, ficava pulando, repetindo a mesma coisa. Como se fosse um disco velho de vinil. Algo me pedindo, vamos bater nessa tecla. Da grande dádiva de estarmos aqui. Da grande oportunidade que temos de evoluir. E que por besteira, gente, estamos a perdendo. Me responde, quando uma pessoa te fala a sua tatuagem, que esquisito, você é louco, esse cara tatuado, é feia demais essa tatuagem sua. Qual a sua reação? Não sabe? Nunca falaram isso para você, não? Então eu vou falar, que tatuagem feia, horrorosa. Esse trem horroroso que você fez no braço aí? Depende. Eu firo único e exclusivamente seu ego. Aqui é coitado, ele está pensando um jornal. Deixa eu falar para ele, então, que você é menos que esse jornal ambulante. Simples assim. Agora, se eu agredi-lo, aí já é passível de polícia. Aí já é agressão física. E eu firo a lei penal. Porque se eu agredi-lo porque ele é um cara tatuado, eu vou agredi-lo, então é passivo de polícia. Agora, se eu achei feia as tatuagens dele, eu firo único e exclusivamente o ego dele. Único. Simplesmente isso. Você achou feia, Carlos? Que bom, eu acho linda. Pronto, acabou a discussão. Simplesmente. Quem sou eu para achar feio ou bonito? E quem sou eu para julgar? Quantas coisas em mim ele pode dizer que é feia também, que ele não gosta? Gosto, eu e ele, respeito. Essa palavra respeito, ela está em falta na nossa prateleira. Respeito à qualidade, respeito ao gosto, à opção. Eu tenho todo o direito de não gostar. Eu posso achar a tatuagem do Luiz horrorosa. É meu direito de achar. Mas nem por isso eu preciso ofendê-lo. Mas, se eu não quiser, eu não faço em mim. Ele não está fazendo em mim? Ele está fazendo nele. Guarde para você. Não é? Ele está fazendo nele. Você fala, peraí, você não vai fazer isso em mim, não. A gente é diferente, né? Ele está fazendo nele. Então, gente, quando a pessoa vem com alguma ofensa verbal, ele está ofendendo simplesmente o meu ego e não a mim. Cabe a quem ser ofendido ou não? Único e exclusivamente eu. E isso é exercício. É difícil? Muito, porque nos fere. E aí a gente diz assim, ó, não liguei para aquilo não. Nossa Senhora, não liguei para aquilo não. Aí eu chego contando para o outro. O Luiz hoje me falou uns negócios, cara, fala brincadeira, eu não liguei não, mas fala brincadeira, me deu uma vontade de matar ele. Não liguei de jeito nenhum, né? Nossa, eu vou ter oportunidade, eu sou bom demais, eu vou esperar. A hora que eu tiver uma oportunidade, mas eu vou falar tudo para ele na classe. E para quê? Qual é a razão de eu falar na classe? Porque se eu estou esperando e guardando um momento certo para me falar alguma coisa, me atingiu. Se eu vou esperar o momento certo para vingá-lo, isso é vingança, gente. Pura e simplesmente.
Então, cabe a mim absorver isso. E isso é exercício. Hoje me afeta, eu trabalho isso em mim, amanhã já passa a não me afetar mais. Vão acontecer outras? Lógicos. Trabalho, não me afeta, não me atingirá mais. Resiliência. Simples assim. Simples de ser dita, de ser exemplificada, mas muito difícil de ser vivida. Então, quando a gente diz como espíritas, é porque a gente vê que o Evangelho está colocando em nossas mãos o poder de saber isso, de saber é como se fosse uma cartilha de como lidar com isso. Absorvemos nós ou não. E eu não preciso ser espírita para isso, para praticar a resiliência, para praticar o bem, para ser diferente com quem me atinge. É sabido, o homem não pode crescer sozinho, não tem jeito. O contato com o semelhante, gente, é a única maneira que temos de evoluir. Lembra da parábola dos talentos? Se eu vir na terra sozinho, sem ter ninguém para exercitar, eu enterrei meu talento. Ele ficou do mesmo jeito. Portanto, aquele irmão chato, aquela tia insuportável, aquele parente que nós temos, que ninguém chama para o almoço no domingo, mas ele aparece. E quando ele aparece, eu vou para o canto contar, mas não é possível que o Ademir veio. Meu Deus do céu, ninguém suporta ele. Mal sabemos nós que essa é a nossa grande tarefa. E aí eu falo, mas eu vou ter que suportar aquele cara? Talvez um exercício de começo não seria suportá-lo, abraçá-lo, mas pelo menos não desejar mal. Já é um começo. Pelo menos não falar mal. Pelo menos não instigar o ódio. Pelo menos não propagar que você sente por ele. E que, obviamente, quase na maioria, todos sentem por ele. Esse é o grande instrumento. Minha esposa brinca muito, que ela fala assim, que ela pediu paciência para Deus, e Deus mandou eu para ela, né? Ela disse que não pede paciência mais nunca. Ela falou, não pede paciência não, gente. Olha o que é que manda para você, paciência. Eu falei, mas que beleza, então eu sou instrumento de Deus para ajudar você. Que chique, né? Olha aquilo lá. Você achou que você estava me ofendendo? Não, eu sou instrumento para exercitar a sua paciência. E a gente brinca, mas é muito sério. Aquele que às vezes mais... E no trabalho, quando a gente chega no trabalho, já viu falar? Meu santo não bate. Não suporta aquela pessoa. Não que ela me fez nada, mas não aguento olhar. A grande pergunta é por quê? Só porque geneticamente Deus fez... eu vou fazer aquele caboclo com raiva desse. Só por isso. E aí entra a grande tarefa que eu acho, talvez, não posso dizer dádiva, mas um presente que os espíritas têm. Agora eu já estou falando dos espíritas, porque quase todo, ou os espiritualistas, que acreditam na reencarnação. Um presente que está tendo. Porque não é possível que você desenvolva, sem nunca ter visto uma pessoa, um ódio muito grande por ela, ou uma repulsa muito grande. Sem nunca ter visto, sem nunca aquela pessoa ter feito nada por você. Qual é a razão?
de você ter vindo com isso? Você veio no seu DNA, está gravado no seu DNA? Portanto, instrumentos da nossa evolução. E aí, impreterivelmente, nós temos sim, como tarefa, trabalharmos isso em nós. Porque uma pergunta que tem grande é: como sabermos se temos paciência sem ter ninguém para testar essa paciência? Como é que eu vou saber se eu tenho? É a mesma coisa que a pessoa fala para mim assim: eu não gosto de certa comida. Você já comeu? Não, mas eu não gosto. E eu só sei uma maneira até hoje de saber o gosto de alguma coisa, provando. As papilas gustativas, elas precisam estar em contato com aquele. Ah, mas eu não suporto nem o cheiro. Entendeu? O olfato trabalha com o paladar. Tudo bem, você não suporta o cheiro, já é diferente. E quando eu escuto, e eu mesmo já pronunciei isso: ah, não, mas eu acho até cheiroso, mas eu não gosto de jeito nenhum. Você já provou? Não. Como que eu vou saber se eu gosto ou não sem provar? Aí, depois que você provar e viu realmente que você não gosta, eu, Carlúcio, não gosto de açaí. E aí eu quero assim: você já tentou? Primeira vez que eu comi açaí, eu não gostei não, mas come de novo para você ver. Eu já comi umas 20, 30, 40, 60 vezes. Não, mas provando. É porque a pessoa acha que eu tenho que... É uma coisa... aquelas coisas que são comuns, que a maioria das pessoas gostam, eles querem por tudo provar para você que o trem é bom. Não, prova aqui. Prova com leite condensado. Não, vai estragar o leite condensado. Não, prova. Pronto, provei. Não gostei. Prova de novo. Eu nunca, em minha vida, consegui tomar algo que tenha álcool. E as pessoas não acreditam nisso. Eles falam assim: ah, mas você é doido desse jeito, como é que você não bebe? Não consigo. Ah, não, você vai beber. Ah, esse aqui você vai beber. Esse aqui você não tem... Deixa eu provar. Gente, não desce. Bombom de licor eu não consigo comer. Meu corpo, ele detecta o álcool. Eu não consigo. E vocês não têm ideia a indignação que as pessoas ficam quando fica brava. Teve um cara uma vez que ficou nervoso comigo, um barman, não estava em Caldas Novas, e um primo meu conversa demais, falou: Carlos não bebe, ele não vai gostar. O cara assim: eu vou fazer e o cara era espanhol, eu vou fazer um drink, que vocês não tem jeito de não gostar do drink. Eu falei: moço, eu não gosto. Mas, coitadinho, fez. Pôs um tal de licor de menta, desenhou o trem, fez uma coisa, balançou aquilo, jogou para cima. E eu, moço, não perde seu tempo, não vontade, tadinho, jogou aquilo, fez malabarismo, pôs no copo. E eu fui no canudinho, menino de Deus. E eu já tinha provado muito trem de álcool, mas o dele era pior dos outros, tudinho. E eu falei: não consigo beber. Idiota, devia de pegar e falar assim: nossa, que delícia, sair. Mas falei para o cara: pensa num cara que ficou bravo comigo. Então, muitas das vezes, a gente quer impor os nossos gostos para o outro. Eu sou profundo, eu amo música. E quantas vezes eu já me peguei falando para a pessoa: não, mas não é possível que você gosta dessa música. A pessoa gosta. Não, nossa, essa música é ruim demais. É ruim para mim, mas para ele não é. E nós queremos a ferro e fogo colocar aquela pessoa com os mesmos gostos que eu. Esposo, marido e mulher. Eu quero que ela seja a minha fiel cópia, porque se ela não gosta de um trem, mas ela tem que gostar. Muitas das vezes eu quero que a coitada adivinhe, nem falo. E vice-versa. E se o coitado ou a coitada não faz não, menino, o pampeiro está pronto. Quantas vezes acontece isso? Pai e mãe, pai e filho, marido e mulher. A gente quer impor os nossos desejos, as nossas vontades ao outro.
Muitas das vezes nem dialogando, nem conversando. E aquela velha história volta em todas as literaturas que a gente está lendo. Ninguém muda o outro, nem mesmo por amor. Eu posso influenciar, eu posso às vezes estimular, mas se o outro não quiser, nós somos uma unidade. Eu não mudo o outro. E nós, nessa ânsia de querer mudar o nosso ambiente, as pessoas do ambiente de trabalho. Ah, Carlos, mas eu tenho que me adaptar. Ele quiser, agora tem ele que lute, né? A pessoa que lute para ser igual a mim. Como assim? E aí a velha história é, não, eu não vou. Se ele quiser que mudar, ele muda, eu não vou mudar. E aí fica os dois. Um não muda e o outro não muda. E vai continuar sem a mesma situação. Que tal sermos o ponto, o lado bom? Que tal sermos o fiel da balança? Que tal sermos a pessoa que vai mudar? E tirar da cabeça que isso é humilhação. De novo eu pergunto, me defina humilhação. Humilhação é único e exclusivamente meu ego ferido. Ofensa física não estou falando. E aí nós vamos nessa. Como sabermos se suportamos a ingratidão se convivemos com o mal agradecido? Ah, mas eu faço aquilo para a pessoa, ela é mal agradecida demais. Eu dando um exemplo esses dias, nós temos um grupo, e esse grupo foi só... Cada vez tinha muita gente que era um trabalho solidário, ele foi diminuindo. Eu brinco que agora ficaram as pessoas... A gente faz bem menos. Mas as pessoas que estão no grupo são compromissadas em fazer. E quantas pessoas nesse grupo que eu tinha falavam assim, eu não volto na casa daquela pessoa mais nunca. Você acredita, Alcione, que eu fui lá na casa da pessoa, levei uma cesta básica para ela, não me falou nem obrigado? Eu não volto lá mais nunca. Se vocês quiserem ir lá, vai, mas eu não vou não. Nem muito obrigado. Olha a nossa ignorância. Gente, essa pessoa sou eu, tá? Que falei isso. Obviamente, muita gente, mas eu me incluo nela. Juro por Deus. Houve uma época que eu disse, eu não vou voltar lá mais, que a pessoa nem obrigado não falou para mim, o que está pensando que ela é? Que bom que você evoluiu. Graças a Deus, gaúcho. De dizer assim, poxa, mas o que eu queria? Um obrigado? Conhecimento, gratidão. Quantas vezes essa pessoa não soube nem dizer obrigado? Quantas pessoas não são acondicionadas a dizer obrigado, porque ela não tem essa capacidade, ela não foi acostumada. A vida foi tão doída, tão batida, que para ela, receber aquilo estava sendo não mais do que a minha obrigação. E quem sou eu para julgar essa pessoa e dizer, eu não volto lá mais? Quem somos nós para falarmos isso? Então, tem aquela parte do Evangelho em que diz, se você faz esperando a retribuição, se alguém lhe retribuiu, está pago já. Porque se eu fiz esperando um muito obrigado dela, se ela disse um muito obrigado, aquilo que eu fiz está pago. Se a minha intenção era essa. Qual é a minha real intenção? Segunda-feira agora, no Maria de Nazaré, eu trabalhando, fazendo uma palestra lá, e a pessoa me perguntou lá, qual que era, se tirar a foto quando você doa uma cesta básica, qual que é o sentimento? E eu já tinha
sido perguntado por isso? A resposta está no Evangelho. Qual que é a sua intenção? Que muitas das vezes aquela foto é humilhante para quem está recebendo, né? Mas muitas das vezes nós temos um grupo, o nosso grupo recebe cesta básica de um pessoal de uma associação de funcionários aposentados da Caixa. E eles exigem duas coisas: que a gente coloque a plaquinha, essa cesta foi doada por tal, e tire uma foto para prestar conta para elas. Dispensa cesta básica. Não, Gaúcho. De jeito nenhum. Deixa eu só te explicar por que nós não vamos dispensar de jeito nenhum. Porque é uma exigência deles, é uma regra deles. Não por isso, e eu faço muito isso, e nós fazemos muito isso. Você se importa de eu tirar uma foto para prestar conta para quem nos doa essa cesta? Não, Carlos, pode tirar. Eu faço questão de tirar sem o rosto. Você entendeu? Eu vou dispensar 30 cestas por mês que eles fazem uma pessoa que passa fome. Por causa de orgulho? Estamos acabando a dizer agora do nosso orgulho. Único e exclusivamente orgulho. Eu me voluntariei a organizar uma coleta de comida para cachorro lá, né? Uhum. Para quem doou. Tem empresas que fazem isso por propaganda. Eu vou lá dispensar essa ajuda? Por orgulho? Normas e regras. Então, se a regra fala que eu tenho que pagar o IPTU, e eu sou contra pagar o IPTU, porque eu não vejo para onde... Não, obrigado, tem aqui, irmão. Eu não vejo para onde que vai aquele dinheiro, eu paro de pagar para ver que se não vem a cobrança. Mas da minha parte, eu acho que como eu estou organizando, eu quero que seja uma coisa Transparente. então eu faço com esse. Eu não sei se foi ruim. E essa foto não sendo divulgada de outra forma, digamos assim, o que você faz é para prestação de contas. A resposta está no Evangelho. Qual é a sua intenção? A sua real intenção. Nem com Deus, com você mesmo. Você está tirando aquela foto para se autopromover? Ou você está tirando aquela foto para prestar contas? Ou então para que outras pessoas enganjem naquela causa e continuem cada vez mais? Eu sempre digo o seguinte, nós não podemos desaparecer, mas veja bem, nós podemos ser instrumento para outras pessoas. Com certeza. Você mostra, faz um trabalho, mostra, porque às vezes o bem é muito tímido. Eu estou mostrando não para aparecer, mas para incentivar outras pessoas. Essa é a questão que está no Evangelho. Qual a sua intenção? Se a sua intenção é se autopromover, não se iluda. Você já recebeu a paga. E é o problema dele. Simples assim. É a mesma coisa que você dá uma esmola, aí o cara fala, vou comprar droga. Isso é problema dele. O Chico já fala assim, na dúvida. Essa é uma passagem de Chico que eu adoro. É que ele estava numa panificadora com o Saulo e o cara disse, ô Chico, me dá um dinheiro para comprar pão. Eu falei assim, vou. Deu dinheiro, o Saulo falou assim, Chico, você sabe que ele vai beber? Sei. E você está dando dinheiro para ele beber? Eu falei, não. Eu dou dinheiro para comprar pão. Chico, mas você sabe que ele vai beber? Sei. Você tem certeza? Tenho. E para que você deu dinheiro para ele? Assim, vai que hoje ele compra pão. E sem falar o seguinte, a gente não sabe qual que é a necessidade dele naquele momento. Vai que hoje ele compra pão. Às vezes a necessidade dele naquele momento ainda, no estágio evolutivo que ele está, é a bebida. A gente não sabe. Então, gente, nós somos muito bons para julgar. Nós somos muito bons para... Mas o que vale no fritar dos ovos, o que fica é a minha intenção, comigo mesmo. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo na hora que eu fizer o ato?
Levemos isso em consideração sempre quando formos fazer alguma coisa. A pergunta mental: estou fazendo isso para me autopromover? Para. Se eu estou fazendo isso para ajudar alguém com a melhor das intenções, caridade. Essa é o grande, né? Quando a gente passa para essa história da ingratidão, né? Eu gosto de um post que diz assim: a ingratidão tem memória curta, reclama de tudo, vive cometendo os mesmos erros, nunca está satisfeita e ainda se acha merecedora de todo o bem possível. O bonito aqui. Não vou lá entregar mais, porque nem obrigado eu recebi. A prova viva de quem estava entregando uma cesta pura e simplesmente para receber obrigado. E não vou ser hipócrita aqui de dizer que não é bom. Quem que não gosta de receber um obrigado ou um elogio? Aqui, nessa casa, já teve uma discussão se depois que termina as palestras se deve bater palma ou não. Ah, mas a palma está... Eu já escutei isso aqui em reunião. A palma vai fazer com que o ego do palestrante chegue lá em cima. Depende. Ou sim, ou não. Estou fazendo uma questão de educação. De educação, né, Gáudio? Isso, simplesmente. E se eu gostei, por que não incentivar a pessoa? E aí entra quem está recebendo. Porque o Haroldo fala uma coisa muito interessante: cuidado com o ego. Tem uma palestra dele que ele fala sobre a campanha do quilo, que os espíritos superiores, eles dizem assim, quando a pessoa vai ser líder da campanha, lá, eles chamam lá em Minas do campanha do quilo, que é a mesma coisa que a gente faz aqui, do líder da pessoa que está recebendo as cestas, que vai fazer a doação. Como uma colega aqui diz, ela era o centro que recebia as doações para as comidas, para os animais. Ela se sentia na obrigação de prestar contas. Mas se ela já recebe aquela liderança, muitas das vezes aquilo sobe a minha cabeça. E o Haroldo chama a atenção da espiritualidade, fala assim: não aceita não, pelo amor de Deus, não aceita ser líder disso não. Você vai estragar um tanto de encarnação que você já fez, porque isso vai subir na sua cabeça. E eu levo além isso daí. E a gente pensa que é só liderança. E liderança dentro da família? Porque toda família tem um líder, ou não? Aquela pessoa que chega ali, organiza tudo, pega tudo. Sobe para a cabeça dele, e se alguém tomou o posto dele, ela quer morrer. Briga. Né? Quer conhecer um homem de poder? Dê poder a ele. E poderes, às vezes, simples, viu, Gaúcho? Comprei uma roupa nova. Eu comprei aquela roupa porque eu me senti bem nela, ou para mostrar para o Alcione que eu tenho aquela roupa. Aí eu chego no Alcione assim: ô Alcione, tudo bem? Ai, pensei que estava sujo. Alcione, pensei que eu estava sujo. Alcione, pensei que eu estava sujo. Você não vai falar nada não, inferno? Então, você comprou uma roupa nova, fala assim. Comprei. Comprei, você viu? Quase esfreguei na cara dele. Eu compro um carro novo, eu saio passeando para o prazer de ter um carro novo ou para mostrar para as pessoas que eu comprei um carro novo? Ostentação. E aí entra na intencionalidade. Nossa, meu Carlos está passeando nesse carro aí, né, para se mostrar. Talvez não. A intenção do cara que está ali dentro faz toda a diferença. Você ia falar, Pri? É uma coisa que eu nunca entendo. Você falou, por exemplo, se você está na posição de liderança, né? Principalmente no trabalho de caridade, por exemplo. Como é que isso é motivo para a pessoa ficar orgulhosa de ser? Você não tem ideia. Se você não sente assim, nossa Senhora, graças a Deus. A gente que vem um tempo, ela disse aqui para as pessoas que estão em casa, gente, a pergunta dela é:
Como que uma pessoa, principalmente na caridade, se sente superior numa posição de liderança? Você não tem ideia. Nós espíritas somos menino de Deus. Pensa num povo que tem milindre. Eu vou te dar um exemplo grande, que eu morro, porque nós tínhamos um juninão aqui, que era o trem mais lindo do mundo. Até o que chegou, era uma festa junina que tinha aqui. Me chegou, não sei se é verdade, mas eu tive o desprazer de vê-lo uma vez, briga, porque tinha uma barraca, e todos eram um objetivo comum. Uma barraca vendendo pamonha, a outra vendendo pamonha também, a outra vendeu mais pamonha, os outros ficou mais bravos, porque um grupo, único. O objetivo era o mesmo. Disso daí você tira várias e várias pessoas. Nós mesmos. Se a gente soubesse o tanto que os espíritos inferiores estão atacando grupos organizados, principalmente do espiritismo, Muito. Dissolver. 5. É o que mais está acontecendo. Isso é uma... não adianta falar em espírito ruim, pia lá. Quem chegou? Nem, gente, meu Deus do céu. Não adianta rezar, não. A gente reza, a assombração aparece, né? De uma coisa eu estou chegando à conclusão, gente. Ser espírita não protege a gente de tudo quanto é trem ruim, não. Pia lá, ó. Trem lindo. Para quem está em casa e não viu, o Zé Lúcio está chegando aqui andando, viu, gente? Olha lá que trem mais lindo do mundo. É. Meio robô, aquele tá meio assim, que os caras falaram assim, Zé Lúcio, me perguntaram assim, gente, o negócio que o Zé Lúcio fez, comprometeu a fala. Eu falei, não, mas ele não tem pecado desse tanto, não, o bicho é gago. Não é possível que ele tenha karma desse tanto. Pois é, o bicho é gago. Você já pensou se ele tivesse que comprometer a fala? Então, pelo amor de Deus, gente, né? Não, nem tanto. Ele foi ruim na outra encarnação, não foi desse tanto, não. Então, gente, o Cláudio está me sinalizando ali que está acabando. Para a gente encerrar, como a gente está usando essa palavrinha resiliência? Como a gente está lidando com esse poder de expandir e o poder de voltar? Uma noticiazinha ruim para vocês. Nós vamos ser testados todos os dias. Toda hora. Nós vamos ter esse poder e essa chance de nos redimirmos. De entendermos que a gente precisa exercitar essa palavrinha. De que é exercício. De como esse cara chegou nesse corpo lindo aqui, academia. Por que você fez? Não, acho que ela não acreditou, não. Você acha que é fácil, minha filha, ser bonita assim? Não, não. Eu estava entre rir e... Aí eu fui para não rir igual, sabe? Exercício, gente. A gente consegue com exercício. E a bengala sua Não me canse. Caí ontem. Olha como é que está a minha testa. De novo. Mas agora não foi por causa da bengala. Pisei no cadastro do sapato. Pensa num tombo chique. Caí com classe. Então, gente, a vida vai nos testar. Para encerrar mesmo agora, eu preciso falar isso. Eu tive um diagnóstico em 12 de dezembro. Carlos, você está com câncer. A probabilidade minha de ser era 75% de ser maligno e 25% só de ser benigno. Sabe qual foi meu primeiro impulso? Pensar nos 75%. E aí me veio a dádiva. Por quê? Por que você tem que pensar nos 75%? E não se apegar nos 25%. Mas eu tinha 25 hoje. Eu tinha muita chance. Demorou um mês para sair a biópsia. Foi um mês terrível. Na hora que eu peguei,
No meio do mês para frente, eu já estava totalmente me apegado nos 25%. Totalmente, gente. A hora que eu peguei a biópsia, meus 25% valeu. Foi lindo. Então eu digo aqui, por que que a gente tem que apegar no lado ruim? Sejamos o lado bom, gente. É muito bom. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração vocês. Zé Luz, vem cá, cara. Vem cá. Vocês aplaudiram, hein? Tá vendo? Olha meu ego. Se vocês não tivessem aplaudido, não, vocês iam ver, hein? No. Palhaço. Meu mestre. Bom estar com vocês de novo. Rapaz, você voltou cheiroso, hein? Deixa eu cheirar de novo. Eu sou cheiroso mesmo. É porque tem que nasci sair cheiroso. cheiroso, né? Porque essa beleza não ajudar, a caatinga não atrapalha, gente. Então é muito chique. Mas eu vou cheirar de novo. Menino. É besta. Não é. Obrigado por ter voltado, né? E quando a gente passa por algumas dificuldades, né? A gente não tem jeito, a gente pergunta por quê, né? Não tem como você falar assim, mas por quê? Porque eu, né? Por que nesse momento agora, né? E aí eu fiz essas perguntas e as respostas vieram, assim, taxativas. Eu tive um sonho, há 4 dias atrás, né? Em que eu estava na faculdade e tinha uma prova de geografia num curso de medicina. Eu falava, mas não pode, né? E aí eu reencontrei com pessoas que estudaram comigo no colégio, sabe? Na faculdade. E tinha uma menina que sempre foi meu anjo da guarda na faculdade, que ela era um gênio, né? E ela passava os livros dela para mim, os cadernos dela, que era perfeito, que ela copiava tudo e preenchia tudo, né? E aí eu estudava pelos cadernos, uma parte do livro e tal, e aí eu passava. Mas era um crânio, só tirava 10, né? Eu falava assim, mas Beatriz, como é que pode uma prova de geografia no curso de medicina? Não tem lógica. Ela falou assim, é o currículo. O que tem que ser, tem que ser. Eu falei, mas qual matéria que vai cair? Ela falou assim, a do livro que ele passou. Eu falei, que livro que ele passou, Maria? Aí ela falou assim, pai, o livro que ele passou no primeiro dia de aula. Mas eu não fui no primeiro dia de aula. Falou, Zé Lu, você tem que ser mais organizado. Você tem que ser mais organizado. Você está muito... Pega o meu livro, que eu já estudei. Aí peguei o livro. Quando eu estava terminando o livro para fazer a prova, eu acordei. Aí a frase assim, na vida, a gente vai caminhar como se fosse uma escola. Tem os momentos de prova. E aí, no outro dia, a minha filha me passa um livro, que eu fiquei no hospital em Curitiba, muito bom, público, perfeito, atendimento perfeito. E aí, eu peguei, quando eu abro o livro, a resposta de Emmanuel. A despeito de fazeres o bem, não deixará de cumprir as provas e expiações que lhe são próprias. Pronto. Resolveu e explicou a minha resposta. Gente, quando a gente trabalha no bem, talvez venha um pouquinho mais amena a situação, porque as coisas que eu vi lá, porque eu fiquei no hospital que é referência em AVC. Eu tive AVC porque eu estava com o colesterol alto, mas
possivelmente o Covid deu aquele empurrãozinho final, né? E aí eu estou parestesiado esse lado inteiro esquerdo, mas não perdi o movimento. Então, eu vi pessoas lá, gente, que não, eu sou o melhor do hospital. Eu sou o melhor do hospital, então eu tenho que agradecer. E hoje eu vim aqui para isso. Eu cheguei agora de viagem, eu vou lá agradecer a Deus por tudo que eu passei e estou passando. Né? Não sei se eu vou me recuperar, mas, pelo que já conversei, né, a coisa caminha para voltar ao normal. Né? Mas vim cá agradecer. Primeiro, as orações de todos vocês. Segundo, essa religião maravilhosa que nós temos, que em momento nenhum, eu fiquei com dúvida de que eu precisaria passar por isso. E outra coisa interessante, gente, para a gente encerrar o assunto, né, e fazer oração, é que tudo que a gente passa de dificuldade deixa uma lição e um aprendizado que será eterno para nós. Esse aprendizado será eterno. Então, o ganho é maior. O ganho é maior. Então, essa doutrina realmente faz toda a diferença em nós. Agora, não vamos esperar, né, a dor chegar primeiro, não. Né? Porque, às vezes, a dor vem um pouquinho maior do que a gente está esperando. Um pouquinho maior do que a gente está esperando. Então, essa frase de Emmanuel, né, a despeito de fazeres o bem, não estarão isentos das provações e expiações que tiverem que passar. Se você faz o bem, vem menor. Se você não faz, vem um pouquinho maior, né? Às vezes aqui a pessoa que está do seu lado fala assim, por quê? É. Tanto você trabalha, tanto você faz? Não importa. Aí me veio aquela imagem de João Batista, né? O precursor de Jesus, né? O primo de Jesus, que veio anunciar a vinda de Jesus, que morreu degolado, e ele curava em nome de Jesus. Mas ele era Elias, e mandou matar os 40 ou 50 sacerdotes de Bá, né? Ou seja, ele era um missionário, mas tinha dívida, tem que pagar. Quem que não tem dívida? Tem que pagar. Quem que não é quem tem dívida? Então, não estamos isentos das nossas provações. Elas virão. Agora, esteja preparado, porque uma hora a onça vai beber água, não tem jeito, né? Que bom. Força para suportar, né? Gente, muito obrigado por tudo, pelas orações, pelo carinho de vocês, tá? Eu recebi mensagem de centenas de pessoas. Isso fortalece, né? Dá força realmente para que a gente continue a nossa jornada. E assim, Senhor, nós agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos aqui, orando, agradecendo, sentindo a presença desses bondosos amigos que nunca nos deixam sós, para cumprirmos aquilo que programamos no plano espiritual. E por isso, muito mais do que pedir, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade de passar pelas experiências dolorosas, que a cada dia nos testam, mas nos ensinam, deixando aprendizados eternos para os nossos espíritos, cada dia mais continuar rumo à nossa evolução. Muita paz a todos, muita esperança, muita fé e muito trabalho, não só material, mas aquele que as traças não corroem e que levam para a outra vida as experiências que tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.